pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão. Só para confirmar, todos me escutando bem aí? Tudo certinho? Sim, que legal, excelente. Bom, então estamos aqui na nossa terceira tarde, nosso terceiro encontro da Semana das Mulheres da iProcess, onde elas falam sobre inteligência artificial. E hoje, nessa sessão, nós vamos falar sobre assistentes de escritório inteligentes, as plataformas de trabalhador digital que nos ajudam a combinar habilidades de tecnologia e de inteligência artificial para ativar novas formas de conectividade. Nessa sessão, vou apresentar junto com a Maria da Graça e uma convidada especial, a Júlia Inocente, para falar sobre esse tema e nos mostrar um pouquinho sobre esse tipo de tecnologia. Lembrando que esse é um evento realizado pela eProcess, que é uma consultoria com mais de 20 anos de experiência em projetos de redesenho e automação, com uma abordagem de transformação digital orientada a processos, e as nossas atividades apoiando profissionais da área de tecnologia e organizações que buscam transformar seus processos de negócio, vão desde o licenciamento, envolvendo modelagem e redesenho de processos, o nosso workshop de ideias de automação, que utiliza um jogo de cartas super bacana, com diferentes habilidades de inteligência artificial para instigar a discussão junto com os usuários de negócio, além de várias outras atividades de projetos e consultoria na área de tecnologia de automação para processos e os nossos treinamentos. Bom, estamos no meio de uma semana incrível. Na segunda-feira, nós trouxemos uma discussão sobre as habilidades da inteligência artificial que podem ser usadas para transformar os processos organizacionais. Ontem, as nossas colegas, a Simone Silveira e a Simone Bastos, falaram sobre o poder na machine learning e ainda temos muito conhecimento pela frente para compartilhar com vocês até o final da semana. Lembrando que os participantes das lives ao vivo recebem um certificado de participação para cada evento e quem continua com a gente durante toda essa semana, a gente vai emitir um badge especial, que é a nossa forma de reconhecimento para as pessoas que realmente estiveram com a gente durante todos esses dias, aprofundando seus conhecimentos sobre o assunto. Então, a gente entende que essa é uma oportunidade única de destacar o seu envolvimento também e a dedicação nessa área de inteligência artificial. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou a Kelly Ganderla, sou consultora de inovação em processos na iProcess, atuo há mais de 20 anos em atividades que vão desde a modelagem de processos, análise e transformação, utilizando diferentes tecnologias. O meu background, ele vem da área de tecnologia de fato, inclusive com um mestrado, onde eu pesquisei sobre inteligência artificial e os robôs, como os robôs estão se tornando mais inteligentes, os robôs de software. E isso, né, toda essa bagagem de experiência e de conhecimento acaba sendo transformado em artigos que eu publico no blog da eProcess e em vários outros canais e revistas. Então, talvez vocês já tenham me acompanhado aí um pouquinho nessas publicações. Maria da Graça, gostaria de se apresentar para o pessoal? Sim, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Então, eu sou a Maria da Graça, eu sou especialista em BPM e RPA na iProcess. Eu já estou aqui na iProcess há mais de 3 anos. Eu tenho de experiência mais de 30 anos no mercado, atuando sempre em TI, nos segmentos de varejo e consultoria. Eu sou bacharel em sistemas de informação e tenho um MBA em gestão do varejo. Tenho uma sólida experiência na parte de gerenciamento de projetos, análise de sistemas, negócios, processos, também na modelagem e na automação. Treinamentos diversos e certificações em BPM, RPA, BI, dentre outros. E sou autora de artigos no blog da iProcess. Júlia, gostaria de te apresentar? Oi, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para participar dessa live. Está sendo super bacana participar com vocês. Bom, eu sou a Júlia, eu trabalho como especialista de automação com inteligência artificial na IBM. Formei em engenharia na USP e desde então entrei no mercado de trabalho com uma interface bastante grande em dados, em analytics, depois um pouquinho na área de arquitetura. E agora estou mais focada mesmo nessa área de vendas técnicas de automação, AI, estou fazendo também MBA nessa área. E é isso, vamos lá, vamos começar. Prazer imenso estar aqui hoje. Obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite, Júlia. Bom,
Vamos lá, o que nós temos para hoje, então? Nós vamos falar um pouco sobre a rotina do trabalhador digital, do profissional que atua no mundo digital, o que está transformando a nossa forma de realizar as nossas atividades, seguindo dos principais desafios que têm se percebido na parte de produtividade dos colaboradores, num mundo que a gente tem tanta informação para processar e tantas ferramentas diferentes para utilizar no nosso dia a dia. E aí a gente vai falar sobre como a inteligência artificial pode mudar esse cenário, especialmente na forma como a gente interage com o sistema que essas tecnologias funcionam. Bom, eu queria começar dando um pouquinho de contexto para você sobre o trabalho realmente na era digital, né? Então, É, apesar de ser um assunto já meio batido, a gente vê que ainda tem muitas organizações que se prendem a alguns conceitos que ainda são muito do cenário do trabalho na era industrial. Mas a gente vive num mundo que já não vale mais essas regras, né? As organizações que insistem nessa cultura, elas acabam se perdendo, porque esse é um mundo que não tem mais volta. Isso porque a gente está vivendo num cenário em que tudo acontece digitalmente, tudo é impulsionado. Todas as mudanças organizacionais, a vida dos profissionais e o ambiente econômico, tudo é impulsionado por esse grande volume de informações que a gente tem à disposição e que precisam e podem ser utilizados pelas organizações para produzir soluções melhores e mais eficientes. Então, enquanto na era industrial as organizações elas ainda viviam uma gestão centralizada, baseada numa cadeia de gestão fortemente centrada em hierarquia, com o chefe que manda e os funcionários que obedecem, e tudo acontecendo em silos departamentais, e apesar de nós estarmos aqui já em 2024, a gente ainda vê algumas organizações presas a esse tipo de estrutura. Com tanta informação disponível, a gente hoje vive numa realidade autoconectada. As organizações elas começam a se tornar mais autogeridas, a liderança acontece numa relação de coordenação e de inspiração. Você busca um líder inspirador, que é quem vai realmente te levar a realizar o trabalho da melhor forma. As pessoas não são mais operadoras de sistemas e controles, elas são trabalhadores do conhecimento, utilizando as informações, né, de forma que ela possa trabalhar numa força de trabalho que seja menor, com menos pessoas, mas muito mais conectado. Bom, para que as organizações vivam assim, os próprios profissionais também pedem mudanças, né? Então, na era industrial, um profissional ele era focado na entrada. Para cada coisa que chega, eu faço alguma atividade, faço uma transformação e toco o processo para frente, passou a minha responsabilidade. Né? Era muito focado também em realizar atividades repetitivas, sempre da mesma forma, tarefas que eram claramente definidas, eu tinha um roteiro, repetia ele e eu conseguia atingir meu objetivo com um trabalho muitas vezes que era lento e metódico, até em função das ferramentas que a gente tinha à disposição. Mas, né, tudo isso, então, numa era digital, os profissionais são focados nos resultados. Para ele, o que importa é entregar o resultado do seu trabalho. E isso faz com que muitas vezes eles realizem atividades que são ad hoc, né? São atividades que não estavam previstas, não estavam planejadas, mas ele entende que para entregar o seu resultado, ele vai atrás das informações para desempenhá-la da melhor forma. Isso faz com que muitas das atividades nem sempre estejam definidas. Cada vez mais a gente vê o que a gente chama de processos fracamente estruturados na organização, porque o conjunto de atividades que eu vou realizar, apesar delas existirem, apesar de existir um processo, ele não é determinístico. Dependendo do que eu tenho que entregar como resultado, eu vou realizar atividades diferentes. Então, as tarefas elas nem sempre estão claramente definidas. E esse profissional da era digital, ele também sempre vai buscar uma forma mais fácil, mais ágil e mais eficiente de realizar o seu trabalho. Isso tudo é fomentado por um ambiente econômico onde a gente tem na época da era industrial, nós tínhamos um baixo nível de incertezas. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com uma reunião de planejamento estratégico, a gente pensava onde nós queremos estar daqui a 30 anos. Onde queremos estar daqui a 20 anos? Isso é algo muito difícil de se prever hoje, justamente porque nós somos influenciados por muitos fatores diferentes, né? E o ambiente econômico, então, ele realmente hoje está favorável para o meu negócio, amanhã ele pode estar diferente.
Os resultados no ambiente econômico na era industrial, eles eram muito medidos quantitativamente. A empresa era medido o sucesso dela em faturamento, número de funcionários, número de entidades, né, número de unidades que ela possuía. Com produção sistematizado muito num sistema de processos de produção em massa, certo? Ou seja, para baixar ao máximo os custos, eu produzo muito de uma determinada coisa do mesmo jeito e as pessoas que comprem aquela coisa da forma como eu estou entregando. E, claro que com isso você tinha processos claramente estabelecidos, bem estruturados e relativamente simples. No momento que você repetia aqueles processos daquela forma, você ia obter o mesmo resultado sempre. Mas na era digital, a gente vive num ambiente econômico com alto nível de incertezas. Então, constantemente, a organização e os profissionais precisam adaptar o seu modo de trabalhar e como eles vão produzir os seus resultados para se adaptar aos novos cenários. Com isso, também a gente tem um foco em resultados muito mais qualitativos, né? Hoje, o nome de uma empresa, a marca dela, a presença dela, as preocupações sociais e ecológicas que ela tem um fator muito forte de influência sobre o que é classificado como sucesso daquela organização. Além disso, a gente vê a produção cada vez mais customizada, porque os clientes buscam experiências diferentes. E a gente tem aí processos, então, com produtos e, e valor agregado, certo? Que é a expectativa, então, dos nossos clientes. Então, tudo isso faz com que a gente precise viver numa era, nos deparar com ambientes organizacionais onde a matéria-prima dos processos de negócio são os dados, são as informações. E para lidar com eles, a gente tem inúmeras ferramentas que a gente precisa dominar para poder extrair o que a gente precisa e atingir um bom grau de produtividade. Então, a título de alinhamento aqui sobre entendimento do que é produtividade, porque muitas vezes a gente tem o feeling, né? Mais ou menos o que é produtividade. Mas aqui, produtividade, a gente está falando no equilíbrio entre conseguir completar um bom número de tarefas, ou seja, ter eficiência, com um esperado grau de qualidade e despendendo o menor esforço possível. Então, isso é o que a gente vai chamar aqui de produtividade, certo? Ou seja, nós nos sentimos realmente produtivos quando a gente consegue realizar o nosso trabalho com eficiência, com eficácia e com qualidade. E para entender a relação entre a tecnologia e a produtividade das pessoas, a gente foi atrás de alguns estudos. Mas antes disso, eu gostaria de coletar um pouco a percepção de vocês em relação à produtividade das suas atividades em ambiente de escritório. Então, eu convido vocês para acessar uma rápida pesquisa no Mentimeter aqui. Ok. Então, eu tenho aqui três pessoas participando. Agora sim, pessoal, está entrando e está entrando as respostas. E parece que a primeira pergunta parece meio clara, né? Todo mundo está respondendo. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela para todo mundo ver as respostas. Ok? Opa, tem algumas pessoas que não concordam muito com a ideia de ser mais produtivo, de que poderia ser mais produtivo do que atualmente é. Mas a grande maioria respondeu que sim. Vou coletar mais algumas respostas. Olha, já tem 80 pessoas respondendo. Legal. Bom, eu vou para a próxima pergunta, então. E a próxima pergunta talvez seja de escrever aqui. Quais são os principais obstáculos enfrentados para a perda de produtividade no trabalho? O que é que atrapalha vocês? Vocês acham que é pouco produtivo, que atrapalha a produtividade de vocês? Trabalhos repetitivos, olha que legal. Interrupções, tarefas repetitivas, burocracia, muitas reuniões, silos entre as áreas, barulho, reuniões, tarefas repetitivas têm se repetindo, interferências, demandas emergentes, falta de alinhamento sobre o que se espera das tarefas, excesso de atividades e não saber priorizar, reuniões desnecessárias, falta de liberdade, interrupções não programadas, processos engessados, variação na urgência das demandas, falta de foco. Olha que bacana. Alinhamento, falta de alinhamento, no caso, acredito, né?
muita manualidade, muito trabalho manual, interrupção de demandas. Olha, gente, que legal a participação. E está fechando muito com o estudo que eu vou mostrar para vocês logo, logo. Vamos para a próxima pergunta. Você teme que a inteligência artificial substitua a sua atividade por completo no futuro? Você acha que a inteligência artificial vai te substituir nas suas atividades? Tipo, não tem como fugir? Ou você acha que não? Qual é a sua percepção aí? Olha, a gente tem algumas pessoas dizendo que sim, tem esse grau de preocupação. Algumas pessoas estão dizendo que estão dispostos a se adaptar, embora tenha a impressão de que sim, a IA vai substituí-los. Mas a grande maioria está indicando aqui que não vê a IA como uma ameaça, e sim como uma ferramenta complementar, e 10% diz que está otimista sobre as novas possibilidades. A pesquisa continua crescendo, o pessoal continua votando aí, mas ainda, né, temos esse equilíbrio. Então, a grande maioria das pessoas não acredita que vai realmente ser substituída pela inteligência artificial, mas tem algumas pessoas que estão preocupadas. Bom, e que tipo de tarefas você delegaria para uma inteligência artificial resolver? Olha, o pessoal já começou a marcar aqui: tarefas repetitivas e monótonas, análise de dados extensos, monitoramento de métricas e análise de tendências, geração automática de relatórios, tradução de textos e documentos, encontrar informações ou respostas. Mas todo mundo tem alguma contribuição aqui que gostaria de contar com o apoio da inteligência artificial, hein? Olha que legal. Já temos aí mais de 100 respostas. E também, tarefas repetitivas e monótonas disparou na frente, realmente uma das mais votadas, seguida da parte de análise de dados, que realmente, quando você tem muita informação para cruzar, começa a ficar complicado. E aí, outras atividades, monitoramento de métricas e outras tarefas. Legal, pessoal, era isso que eu queria realmente investigar aqui com vocês, porque vamos voltar aqui para minha apresentação. E aí, eu queria mostrar para vocês que a gente não ficou muito longe do estudo que a gente fez, não. Então, onde está aqui o compartilhamento de tela? Compartilhar, aqui a apresentação. Então, né, em termos de vilões da produtividade, os estudos que a gente conciliou aqui resposta de alguns estudos, ficaram nas seguintes questões: reuniões ineficientes ou mais reuniões do que o realmente necessário, falta de clareza nos objetivos do trabalho, no que tem que ser realizado, o efeito swivel chair, não sei se vocês sabem, esse nome de swivel chair indica quando você tem que ficar trocando de telas ou aplicativos com muita frequência. É como se você tivesse sistemas separados, um sistema em cada computador, e aí você tem que ficar girando a cadeira, né? Swivel chair, ficar girando a cadeira para operar um sistema, depois operar o outro, depois operar o outro. Então, muito desse tipo de trabalho. E o débito tecnológico, né? Que é essa eterna necessidade de você precisar de novos recursos, acesso às informações que estão nos sistemas de informação, ou guardar, armazenar novas informações, mas uma grande dependência da TI. Então, você precisa de um novo relatório, você tem que pedir para alguém da TI gerar esse relatório, vai entrar na fila da tecnologia, e até você conseguir esse recurso, talvez você já tenha outras necessidades. Ou seja, você sempre tem esse débito, né? Essa expectativa de que venha uma solução para te ajudar a resolver com os problemas. Dificuldade de encontrar informações e falta de inspiração para organizar as informações ou até mesmo para ter novas ideias. E nessa pesquisa do Work Trend Index, realizada em 2023, a gente viu que 49 das pessoas, praticamente metade das pessoas interessadas, elas tinham medo de serem substituídas pela inteligência artificial. Entretanto, os mesmos entrevistados responderam uma outra pergunta: você delegaria parte do seu trabalho para a inteligência artificial? E 70% das pessoas disseram que delegariam o máximo possível das suas atividades de rotina para a inteligência artificial dar conta do recado. Então, olha só, né? Como a gente vive num mundo em que ainda precisamos desmistificar um pouco os conceitos do que a inteligência artificial pode fazer e como que ela pode nos ajudar. E em termos de tarefas, destacado aqui, né, a gente tem encontrar informações e respostas, seguido de resumir reuniões e itens de ação, trabalho analítico, tarefas administrativas, alguma coisa de trabalho criativo e planejar e organizar atividades. Não está muito distante dali do que a gente levantou também, né, pessoal?
Então, é claro que para isso a gente precisa mudar a forma como a gente interage, né? A gente percebe que para a gente alcançar a produtividade desejada, a gente precisa interagir com as informações das empresas de uma forma diferente. Hoje, como que é essa interação com os dados e as informações da organização? Para todo tipo de tarefa que a gente tem que realizar no processo, eu preciso muitas vezes acessar informações. Essas informações estão nos sistemas, logo eu preciso realizar uma série de interações entre vários aplicativos e várias interfaces diferentes. Através delas é que eu consigo acessar as informações. Então, isso quer dizer que se tem alguma informação importante que a empresa mantém nos seus bancos de dados, os usuários de negócio precisam acessar essas aplicações através dessas interfaces para poder consultar ou atuar em cima desses dados. E as ações que eu posso fazer sobre essas informações, elas são habilitadas, claro, mas também são limitadas ao que a interface me oferece. Se uma pessoa precisa consultar informações, combinar dados para fazer algum tipo de acompanhamento de algum aspecto crítico, ela vai possivelmente precisar de um relatório. E se esse relatório não existe, ela vai ter que coletar essa informação de diversos lugares diferentes, em telas diferentes, para conseguir consolidar esses dados e daí então tomar essa atividade de análise. Além disso, parte das informações são acessadas em outros formatos, como documentos, mensagens trocadas, né, via e-mail, via chat. No histórico do e-mail, às vezes, né, a gente se baseia muito nisso para realizar essas atividades. Então, se a forma da interação com os sistemas para executar essas atividades, se fosse diferente, se em vez de eu precisar receber treinamento de várias ferramentas diferentes e ficar frustrada porque o dado que eu preciso, que eu sei que existe dentro do sistema da minha organização, ele não está disponível nos relatórios que estão ali nas telas do sistema. Ou se a análise que eu preciso realizar precisa de mais informações do que eu consigo efetivamente avaliar. Se em vez disso eu simplesmente conversasse com o computador, em vez de clicando e apertando e digitando coisas, usando linguagem natural, conversando com ele. Pode parecer coisa de ficção científica para algumas pessoas, mas é um caminho muito claro para outros. Então, esse ano, a gente tem visto um movimento muito grande de busca de apoio tecnológico para essas atividades de trabalho, como uma resposta à melhoria e mais qualidade e aumento da produtividade. Então, a gente vê diversos fornecedores de tecnologias hoje, como a gente viu do anúncio do Google Gemini, da Microsoft liberando o Copilot no Office 365, e a IBM também trazendo recursos de inovação que estão convergindo diversas tecnologias baseadas no Watson, que é a inteligência artificial, uma das mais poderosas, né, já construídas, agora tornando essa tecnologia mais acessível e habilitada para que usuários de negócio possam utilizar. É isso que a gente está vendo, um movimento muito grande dessa sinergia acontecendo para possibilitar que a gente tenha essas tecnologias criando o que a gente chama de assistentes de trabalho digitais. A Graça vai explicar um pouquinho aí para o pessoal como que são essas tecnologias e como elas podem funcionar para transformar as nossas rotinas mais produtivas. E aí, Graça? Ok, Kelly, eu só vou precisar que me permita compartilhar a tela, que eu estou sem a permissão aqui. Ah, tá bom. Vamos Obrigada. lá. Prontinho. Vamos ver. Yes. Agora sim. Estou compartilhando direitinho. Tudo certo. Tudo certo? Então tá. Muito bem. Então, isso mesmo, Kelly. Como você falou, né, os assistentes de trabalho digitais, eles são a combinação de diversas técnicas e ferramentas de automação e inteligência artificial. E elas juntas, elas permitem que um usuário possa interagir com sistemas utilizando linguagem natural, ou seja, conversando com o computador para conseguir realizar parte do seu trabalho. Então, os assistentes digitais, eles são recursos de trabalho que combinam diversas habilidades, como já falamos, de IA, para apoiar atividades de escritório no seu dia a dia, unindo automação, visão computacional, reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, machine learning e deep learning
IA generativa, entre tantas outras soluções de automação e inteligência artificial que existem. O grande aspecto aqui é que realmente eu posso combinar diversas funções e funcionalidades, mas, sobretudo, conversar com o sistema. Ou seja, eu digo para o sistema o que eu preciso que ele me ajude a fazer e ele vai realizar partes do meu trabalho conforme o que for a melhor resposta para a atividade que eu quero desenvolver. Então, dessas técnicas, inclusive sobre automação, a gente aqui na iProcess vem falando já há muitos anos, os últimos 4 ou 5 anos, quando se trata de RPA, que é a capacidade de automatizarmos sequências de passos, sequências de ações em um ou mais sistemas, produzindo algum tipo de resultado. Mas é uma tecnologia que se aproxima mais de uma IA simbólica, pois ela é aquela que a gente programa explicitamente. Entretanto, eu posso combinar partes de trabalho automatizado explicitamente com outras técnicas de IA, incluindo o aprendizado de máquina, que foi apresentado na live de ontem pela Simone Silveira e pela Simone Bastos, onde elas explicaram como funciona a machine learning e que a partir de grandes volumes de dados, né, se pode aprender e apoiar a tomada de decisão. Mas também posso utilizar a IA generativa, que ajuda principalmente na geração de novos conteúdos, seja um conteúdo de forma de texto, imagens ou vídeos. Então, assim como os assistentes pessoais já são uma realidade, como por exemplo o Siri, Alexa, Google Assistant, que muitas pessoas já utilizam, os assistentes de trabalhos digitais, eles estão se desenvolvendo para ajudar as pessoas em suas atividades de escritório, nas atividades de trabalho diárias. São soluções de software baseadas nas capacidades conversacionais, que possibilitam ao usuário ativar diferentes habilidades, tendo como principal meio a interação, a conversa via chat. A principal interação será com a linguagem natural, mas ao mesmo tempo, dentre as etapas, ela pode me apresentar algumas opções, como botões em telas, para que eu interaja mais rapidamente do que através da digitação de uma instrução. Então, ela pode te ajudar a executar automações, ela pode ajudar traduzindo textos em diferentes idiomas. Então, a tradução de texto foi, inclusive, uma das habilidades citadas na nossa primeira live dessa semana com a Kelly e com a Jardane. E, no caso, o assistente pode chamar o tradutor. Podemos ler e sintetizar conteúdos. Por exemplo, o assistente ele pode resumir um documento, um PPT extenso, e te trazer, consequentemente, a síntese e os principais tópicos daquele documento. Ele pode transcrever áudios e gravações, buscar informações, buscar e localizar informações em conteúdos diferentes, em conteúdos de diferentes formatos. Aqui, mais uma vez, em textos, áudios, vídeos, e-mails. Responder perguntas, né, com base em conhecimento aberto, que é o público, ou conhecimento interno, né? Então, combinando o conhecimento aberto, que é o público, com o conhecimento controlado, esse conhecimento controlado vem da base de conhecimento interna da empresa, que é composta de dados, documentos e outros formatos de informação. E esses assistentes, eles contam com a capacidade de acionar modelos de aprendizado de máquina e inteligência artificial generativa, com conhecimentos específicos da empresa. Então, você vai realizar a pergunta e ele vai buscar a melhor resposta para a sua questão. Também eles podem nos apoiar na organização de e-mails, de agenda, de mensagens, de anotações, documentos, que fazem parte da rotina do trabalho e a rotina do dia a dia, né, dos trabalhadores, né, do conhecimento dos trabalhadores. Muito bem. Então, passando aqui para as plataformas digitais, né,
Com tudo isso que eu falei antes, refere-se aos assistentes para tornar uma pessoa mais produtiva no seu trabalho. Mas como podemos elevar essa produtividade em um nível corporativo com segurança e governança? Aí surgem as plataformas de trabalho inteligentes. As plataformas de trabalho inteligentes, elas combinam automação, inteligência artificial e colaboração para otimizar o trabalho e aumentar a produtividade dos times inteiros, times inteiros, né, dos times das empresas. Nessas estruturas, existem níveis de controle sobre as quais habilidades de inteligência artificial e automação podem ser usadas nos assistentes dos colaboradores da empresa. Então, os profissionais com algum nível de expertise ou conhecimento sobre essas ferramentas podem criar componentes e compartilhar corporativamente, possibilitando a automação inteligente, a ampliação das capacidades dos assistentes digitais a um maior nível de colaboração, de comunicação, de personalização, através de um aprendizado contínuo das estruturas de inteligência. A plataforma de trabalho inteligente, elas chegam para integrar diferentes capacidades que vêm sendo desenvolvidas como tecnologias separadas. Então, elas vêm integrar em uma plataforma orquestradora. Utilizando as combinações de inúmeras tecnologias, podemos construir assistentes com IA personalizadas. Então, os construtores de habilidades ou skills, eles podem desenvolver novos componentes para serem utilizados por toda a organização, conforme regras de segurança e governança, é claro. E isso empodera clientes e funcionários com assistentes de inteligência artificial que podem ser personalizados para impulsionar eficientemente a resolução de atendimento e aumentar a produtividade. O conceito por trás dessas plataformas é a possibilidade de disponibilizar catálogos de habilidades, como se fossem partes reaproveitáveis de uma automação customizada. E essas habilidades podem ser originais, que vêm de fábrica, como recursos que já são nativos da própria plataforma. Elas podem ser estendidas a partir da integração de APIs de soluções de mercado, praticamente prontas para usar. E podem ser novas habilidades construídas especificamente para atender às necessidades da empresa, como a busca de informações em sistemas legados, desenvolvidos pela própria TI da empresa, robotizações, modelos de aprendizado de máquina específicos, entre outras tantas possibilidades. Então, para ilustrar tudo isso, pessoal, que nós estamos falando e demonstrar de uma forma mais prática, nós convidamos agora a Júlia Inocente, que é especialista em Business Automation e Inteligência Artificial na IBM. Júlia, te convido para a tua apresentação. Obrigada, Graça. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou passar um pouquinho aqui do material que a gente tem para mostrar essa plataforma. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão vendo meu Sim, material? sim. Beleza, maravilha. Bom, então, né, entrando continuando esse tema de produtividade, né, e os assistentes de inteligência artificial para dar mais produtividade para os funcionários, a gente vê um desafio bem grande, né, como a gente fez a pesquisa, vocês falaram, mas um dos fatores que a gente vê que é bem crítico é realmente essa quantidade de telas, interação com vários sistemas que os funcionários precisam executar todos os dias para executar seu trabalho. Então, isso faz com que a produtividade fique comprometida mesmo. A gente tem que pegar a informação de um lado, jogar para outro. Enfim, existem N pedacinhos ali do dia a dia que ficam mais complicados quando a gente tem que fazer isso, para executar aí um trabalho de fim a fim. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente quer trabalhar e atuar para dar produtividade através desses assistentes, tá?
Então, basicamente, né, o que a gente se propõe a fazer aqui? A gente usa a tecnologia do Watson, né, para ser um assistente de inteligência artificial, onde clientes, funcionários e especialistas consigam interagir e acessar habilidades dentro dessa plataforma para executar seu trabalho e orquestrar a execução desse trabalho. Então, o que são essas habilidades, né? São ali automações, integrações com sistemas internos ou aplicações de mercado que facilitem, né, que a atividade que ele tem que executar de ponta a ponta seja feita. Então, numa única interface, né, essa que é a ideia, numa única interface, o funcionário conseguir executar ali sua tarefa. Então, aqui esse vídeo só para realmente exemplificar como que seria a interação, né, como que seria a forma que ele está trabalhando, né? Reinventando a forma de trabalhar. Então, eu tenho um catálogo de várias coisas que eu consigo fazer e eu converso com o Watson, né? Eu peço para ele fazer o trabalho que eu preciso fazer e chamando, interagindo de uma forma conversacional, tá bom? Então, aqui só um exemplozinho aqui ilustrativo, mas eu já vou abrir ali a ferramenta para a gente mostrar de verdade. Bom, e onde isso pode ser aplicado? Então, tem alguns casos aí, casos de uso que a gente consegue trabalhar com assistentes de inteligência artificial, né, com o Watson Orchestrate, aqui no caso. Então, o primeiro caso é a área de TI. Então, acho que todo mundo aqui que trabalha em empresa sabe que às vezes tem problema de acesso, login ou na máquina e precisa pedir ajuda de TI. Então, esse aqui é um bom caso de uso, né? Usar essas ferramentas para que os funcionários consigam executar ali a resolução de problemas de TI de uma forma 24/7, chegar nas informações que ele precisa, ou de repente, nível de complexidade, agendar um horário com TI, enfim. E aí existem N formas de fazer uso disso. E é um benefício de mão dupla aqui, né? Tanto para o usuário final, né? Para o funcionário que precisa resolver seu problema de IT ali na hora, quanto para o próprio time que fornece esse suporte, né? Que aí ele consegue realmente orientar demandas mais complexas para o time, ter uma ação mais proativa, enfim. Esse é um dos casos. Para a área de RH, a mesma coisa. Então, todo funcionário tem que marcar férias ou tem que tirar dúvida em relação a algum benefício. Então, usando essas plataformas, a gente consegue resolver muita coisa nesse sentido de people, né? De coisas ali do dia a dia que todo funcionário tem que resolver. Mas não só, a gente também consegue ver a aplicação desses assistentes de trabalho pro funcionário de RH, para ele também executar tarefas ali através de AI. Então, por exemplo, criar uma vaga, fazer toda essa gestão de contratações, postar uma vaga no LinkedIn ou no SAP ou qualquer outro sistema interno de RH que ele precise fazer. Então, aqui também, tanto na perspectiva dos funcionários que precisam acessar informações e, enfim, tratativas relacionadas a recursos humanos, quanto o próprio funcionário de recursos humanos conseguir colocar processos que ele faz no dia a dia que envolvem ali um monte de sistema, né, a gente sabe, de aquisição de talento, enfim, benefícios, e ele conseguir também executar isso de uma forma conversacional. Um outro caso também que a gente traz é para a área de vendas. Então, imagina ali um cenário onde o time de ou Customer Success ou vendas mesmo tem que entrar em contato com um monte de cliente, tem que saber qual cliente ele precisa falar, enviar mensagens, agendar uma reunião. Ele também consegue fazer isso de uma forma muito mais simplificada. Atualizar sistema de CRM também, são alguns exemplos que a gente sabe que acontece. E é possível fazer dentro do chat. Então, você não precisa ser um especialista em CRM, você consegue trazer as atividades que você faria dentro do CRM a nível conversacional e facilitar aí a vida de todo mundo que tem que interagir com esses N sistemas, tá bom? Bom, vou fazer a demonstração. Todo mundo vendo minha tela e me ouvindo? Beleza. Estão vendo minha plataforma aqui? Sim. Maravilha. Bom, esse aqui é o Watson Orchestrate, que é nosso, né, assistente de inteligência artificial para produtividade empresarial. Primeiro eu vou mostrar como seria a experiência de um usuário de negócio interagindo com o Watson e pedindo ajuda para trabalhar. Depois eu vou mostrar como seria a experiência de desenvolver essas aplicações, essas automações aqui dentro. E
por fim, eu vou mostrar também como a gente monitora tudo isso, né? Como que essa skills estão sendo mensuradas, né? Como que o uso está sendo mensurado aqui dentro da plataforma, beleza? Primeiro, né? Imagina que eu sou do time de sucesso do cliente e faz parte do meu dia a dia ali entender como que está o serviço que meu cliente está consumindo, se teve alguma mudança no plano, tá? Então, imagina que para eu fazer isso, eu precisaria entrar no CRM. Então, precisaria entrar no CRM, baixar essa lista de clientes, criar algumas regras ali, né, filtros para trazer os clientes que eu preciso falar essa semana, entrar em contato. Depois disso, eu precisaria entender qual seria a melhor tratativa para fazer com aquele cliente, de acordo com, por exemplo, uma mudança de status do serviço dele. Depois disso, precisaria escrever um texto ali, uma mensagem para enviar para esse cliente e, por fim, entrar em contato com ele, né, e chegar no meu objetivo final, que é ter uma interação ali com esse cliente, explicar do serviço dele ou oferecer um novo serviço. Então, dentro dessa atividade aqui, que é uma atividade super importante e necessária, eu teria que abrir um monte de sistema, parar para escrever, enfim. Existem N etapas ali que me faz investir mais tempo nessa atividade do que simplesmente falar com o meu cliente. Então, eu vou trazer a experiência para dentro desse chat, fazendo numa única interface, de uma forma muito mais rápida, tá bom? Então, primeiro eu vou pedir ajuda aqui pro Watson, em linguagem natural. Aí, a partir do momento que ele entendeu o que eu quis dizer aqui, ele já vai entrar num fluxo, tá? Dessa atividade que eu preciso fazer. Então, primeira coisa, ele vai me trazer uma lista de clientes que tiveram uma mudança recente ali no status dele do serviço, tá? Então, sei lá, vou selecionar primeiro essa pessoa aqui que mudou de casa, tá bom? Ela teve uma mudança de casa, imagina que eu sou uma empresa de seguro, e aí eu tô monitorando aqui e, esse cliente meu teve uma mudança de casa e nos avisou sobre isso. Tá bom. Beleza. Aqui ele identifica, né, qual foi essa mudança de status. E eu vou consultar qual que seria a melhor tratativa para eu falar com esse cliente a partir dessa mudança de status. Então aqui, pessoal, por exemplo, existe, de acordo com cada política de empresa, né, mas imagina que você tem uma regra de negócio que vai determinar qual seria a melhor ação em cima de uma mudança ou em cima de um produto. Enfim, a gente consegue colocar esse tipo de informação aqui dentro e dar isso na mão do funcionário para que ele seja o máximo assertivo possível na tratativa que ele precisa fazer. Beleza? Então aqui ele, né, jogou nesse sistema, no caso aqui eu estou usando uma árvore de decisão, poderia ser um modelo de machine learning, enfim. Aí tem um caminho enorme de coisas que dá para a gente fazer. E aqui no caso ele me sugeriu, tá? Explique updates desse serviço ou coisas que ela pode adicionar a partir do momento que ela mudou de casa, enfim. Então, mais ou menos, eu tenho uma ideia de qual tema falar com esse cliente. Aí a próxima etapa eu preciso escrever uma mensagem para ela, para enviar para esse cliente. Então, eu chamo um serviço de IA generativo aqui no caso a gente está chamando o WatsonX.ai, que é a IA generativa da IBM, e coloquei um prompt aqui, né? Então, haja como uma pessoa de vendas experiente, que trabalha na companhia ABC e precisa agendar uma conversa com esse cliente, enfim. Deixei um prompt meio preparado aqui. Num toque eu vou botar aplicar, ele vai chamar esse serviço lá no Watson X e vai me devolver ali o texto sugerido, tá bom? E aí, o que é legal aqui da orquestração? Ele não só gerou a mensagem, mas ele me dá a possibilidade de fazer qualquer tipo de ajuste necessário e efetivamente entrar em contato com o cliente e enviar essa mensagem. Então aqui poderia ser um e-mail, poderia ser uma mensagem de celular, usando algum serviço né, de mensagem. Eu estou usando o Slack aqui para simplificar a demonstração e mostrar para vocês como que funcionaria. E aí eu vou mandar essa mensagem final para o cliente. E aqui, mensagem enviada, e meu trabalho tá feito. Aqui eu vou abrir o Slack com vocês. Aqui, ó, 1h52, a mensagem chegou para mim, tá? Então, realmente simplifica demais ali a interação que o funcionário precisa ter para executar esse trabalho, né, de contato com o cliente. Bom,
como que a gente faz isso, né? Agora entrando um pouco no desenvolvimento disso. Como as meninas também deram uma introdução, existem N formas da gente desenvolver essas habilidades dentro do Watson Orchestrate. O primeiro, eu consegui utilizar skills que já vieram prontas na plataforma, né? Então, a gente tem um catálogo que está crescendo cada vez mais, com aplicações que já estão aqui dentro e skills, habilidades, né, dentro dessas aplicações que você pode utilizar. Então, a partir do momento que você interage com algum tipo de alguma aplicação dessas aqui que estão aqui prontas, você consegue acessar, por exemplo, o GitHub, você se conecta, tá, através das suas credenciais, e aí você já consegue utilizar as skills. Então, criar um comentário, criar um repositório, enfim. Existem aí N skills que você já consegue utilizar, que já estão prontas, tá? Mas não só. Então, se você também tiver que desenvolver algum tipo de integração que não estão nesse catálogo, que já vem com a ferramenta, né, que de certa forma facilita muito, né, acelera muito o desenvolvimento das automações, porque elas já estão aqui, você consegue personalizar, tá? Então, você vem aqui na parte de skills e você pode adicionar skills. E aí, existem duas formas da gente fazer isso. Para aquelas empresas que já utilizam algum tipo de solução da IBM, por exemplo, o Cloud Pak for Business Automation ou o RPA da IBM, você também consegue trazer as suas automações que estão nessas plataformas para dentro do Orchestrate através de credencial também. Então, você conecta, ele reconhece e você exporta, né, como se estivesse exportando essas habilidades, essas automações como habilidades aqui dentro. Mas, se você precisar acessar outros tipos de sistemas que não estejam cobertos em nenhuma dessas duas possibilidades que eu mostrei agora, você consegue trazer através de OpenAPI. Então, qualquer sistema que você tiver que puder ser exposto via OpenAPI, você traz aqui. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplinho para vocês do meu serviço do Watson X. Então, eu trouxe o Watson X como um JSON, eu adiciono aqui, ele já vai reconhecer, ele reconhece a skill e eu adiciono, tá? Eu não vou botar aqui adicionar para ele não carregar, mas a partir do momento que eu adiciono, eu vou treinar, né, essa skill para ser identificada, então, também de uma forma bem simplificada, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Enfim, tem toda a configuraçãozinha ali de o que é input, o que é output, a parte de credenciais, tá? Mas o treinamento dela é realmente gerar frases em linguagem natural para que o sistema reconheça que você está pedindo essa atividade, tá? Então, gere conteúdo sobre, enfim, você consegue colocar aqui com linguagem natural possíveis textos que o seu usuário utilizaria para invocar essa skill. E aí você publica, tá bom? E por fim, a parte de monitorar. Então, além disso, eu consigo analisar quais são as skills que estão sendo mais usadas, os tempos que estão sendo salvos aqui na execução disso tudo, para você também ter um gerenciamento do que seu time está fazendo, de quanto de retorno isso está trazendo para a operação, enfim, uma camada de inteligência que está dentro da plataforma também, tá? Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Então, consolidando essa visão do funcionamento dela, né? A gente consegue fazer em linguagem natural toda a interação com o Watson, né, e a orquestração das atividades. O que são, né, essas atividades? São skills que podem vir num catálogo já pronto, que é aquilo que eu mostrei para vocês, com as aplicações lá dentro, e de uma forma bem no-code você conseguir utilizar. Ou então, trazer as automações que estão dentro da plataforma de automation da IBM para dentro do Orchestrate, ou de ferramentas de mercado via integração OpenAPI. Então, a ideia é ser o mais flexível e agnóstico possível para vocês conseguirem colocar todas as habilidades que vocês precisam, que seus funcionários precisam interagir dentro do Orchestrate. E aí, pessoal, para a gente fechar, fazer um convite aqui, a gente tem uma comunidade de usuários do Watson X Orchestrate Brasil. Então, fiquem à vontade para entrar, para participar. A ideia é que a gente crie tutoriais, abra discussões ali, né? Uma comunidade aberta de conteúdo sobre essa solução, tá bom? Então, convido todo mundo a participar e pode interagir com a gente ali também, tá bom? Acho que, meninas, era isso. Aí, se alguém tiver alguma dúvida e quiser
mandar, depois a gente responde, enfim. Mas podem pegar aí o microfone de novo. Nossa, muito legal. Obrigada, Júlia. A gente tem realmente algumas perguntas. Enquanto a Graça vai identificando e selecionando algumas, eu dou alguns recadinhos importantes aqui. Então, lembrando que essa é a terceira de 5 lives que a gente vai realizar nessa semana. Amanhã a gente tem uma live falando sobre o potencial da IA generativa e na sexta-feira a gente vai apresentar para vocês, vamos realizar online ali ao vivo uma sessão de garagem virtual para a gente discutir algumas dificuldades de uma organização fictícia, no caso, explicando como que a gente poderia ir descobrindo formas de melhorar com inteligência artificial. Esse, como eu lembrei no início, né, é um evento realizado pela eProcess, que é a empresa na qual a gente atua como consultoria, que é uma parceira completa para a sua jornada de processos e hiperautomação. E a gente está, essa semana, lançando uma versão digital, online, com aulas ao vivo, da nossa formação de BPM, o BPM Business Track, que é formado por 3 cursos para quem quer se tornar ou evoluir as suas habilidades na parte de conhecimentos para fazer transformação de processos de negócio. E a gente tem um cupom especial para quem quer aprofundar mais os seus conhecimentos em inteligência artificial, que é o cupom Jornada25, que pode ser utilizado por qualquer pessoa que quiser se inscrever no nosso curso da Jornada de RPA ou adquirir o combo do curso da Jornada, mais o jogo de cartas exclusivo desenvolvido pela eProcess, que a gente vai apresentar na sexta. E aproveitando para lembrar que a gente vai sortear uma vaga integral, uma bolsa integral para participar desse curso do Jornada de Inteligência Artificial da eProcess, para quem participar do nosso sorteio através do preenchimento da avaliação do evento. Então, se vocês puderem fazer a gentileza de acessar a avaliação, a minha colega Marcela vai colocar também o link da avaliação aqui no chat, se ela ainda não colocou, para quem quiser também usar o link para responder, ou usa o QR Code e responde o formulário, é rapidinho, só algumas perguntas. Ok? E aí está concorrendo ao sorteio que vai acontecer no final da nossa sessão de sexta-feira. E aproveito, né, para lembrar que todos esses eventos, todas as nossas sessões estão sendo gravados e vão ser publicados no blog da eProcess, junto com as respostas a todas as perguntas que a gente não conseguir responder online, e também convido para vocês seguirem o eProcess Digitalks, que é o nosso podcast com conteúdo de cases, entrevistas e outros temas relacionados a BPM, RPA, inteligência artificial, todas as coisas relacionadas aqui com essa transformação digital. Bom, eu acho que a gente tem, já chegamos às 14 horas, cravadinho, mas eu vou pedir para se a gente poderia responder pelo menos uma ou duas perguntas. Julia, você pode ficar mais um pouquinho com a gente? E daí as demais perguntas a gente tenta responder mais adiante, né? Perfeito. Eu Pode ser? encontrei uma pergunta aqui, diz assim: se fala muito que o profissional do futuro tem que dominar a tecnologia. Esse seria um caminho para que os usuários de negócio possam usar a inteligência artificial em suas atividades? Boa, excelente pergunta, pessoal. Acho que facilita muito o uso, né, de, do valor da IA, né, na mão ali do profissional de negócio. A gente já vê o uso de AI acontecendo há muito tempo, em coisas que a gente nem percebe. Por exemplo, no próprio e-mail ali, na classificação do que é spam, o que não é. É uma AI que está ali por trás fazendo isso, a gente não percebe. Entendo que essas ferramentas de assistentes de AI dão o valor da AI na mão do usuário para realmente colocar isso em uso. Eu acho que existem desafios em relação a isso. Acho que o primeiro onde o usuário de negócio tem acho que um papel muito importante, que é entender como extrair o melhor valor de ferramentas de tecnologia, porque é ele que está interagindo com o cliente, é ele que conhece a dor do cliente, é ele que está na operação no dia a dia. Então, ele entende que tipo de melhoria precisa ser feita, que tipo de atividade pode ter uma oportunidade de ter mais produtividade, enfim. Então, acho que é bem legal esse encontro de mundo entre tecnologia e negócio para habilitar mais valor para todo mundo, né? Para a empresa como um todo, desde seus clientes até dentro da própria empresa. Assim. Então, acho que esse é um desafio legal.
E o segundo é a responsabilidade do uso da AI, né? Então, isso também é uma responsabilidade muito grande das empresas de promover uma AI responsável, com governança, com segurança. Então, eu vejo que vai ser bem amplo o uso de inteligência artificial, a partir do momento que a gente tem essas duas coisas, né? Saber extrair valor e fazer isso de forma segura e governada. Então, Posso colocar mais uma pergunta aqui? pode sim. Aqui é bem para ti mesmo, Júlia. Olha só, sobre o Watson, onde posso aprender mais sobre ele e ver o que consigo fazer? Então aí é que Legal. cabe bem. Júlia, quem sabe compartilha de novo o teu slide ali do convite para o grupo de... Compartilho. Eu ia falar Isso. dele ali. Seria legal. Aí já leu o Ah, QR Code, ó, eu fiz. isso, Já tô com ele aqui com o link. legal, maravilha. Ali é o primeiro passo, tá, pessoal? Que tem conteúdo ali. A gente também tem o IBM Training, tem um monte de treinamento ali. Outras comunidades, tá? Tem a comunidade global do Watson X Orchestrate também, tem bastante conteúdo, enfim. Os portais da IBM a gente está sempre colocando conhecimento, treinamento sobre AI, AI Academy, enfim, acho que ali vocês conseguem conhecer bastante coisa, tá bom? Então tá, pessoal, acho que é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Uma excelente tarde para todos e nos vemos aí na nossa próxima sessão na quarta-feira. Júlia, muitíssimo obrigada por participar com a gente. Foi super enriquecedor. Teus exemplos foram excelentes. Acho que o pessoal gostou bastante, né? Obrigada, Obrigada Kelly, pelo convite, Júlia. pessoal. Prazer. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.